6 passos para você fazer financiamento de construção pela Caixa, seja aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio. Fique até o final desse vídeo que eu vou falar de forma bem simples e prática e você vai sim conseguir fazer o seu financiamento de construção pela Caixa. Se você não me conhece, eu sou Luana Zanella da Classe A Imóveis. Aqui eu vou dar várias dicas de financiamento de construção e do mercado imobiliário. O primeiro passo é você ir até o correspondente da Caixa e solicitar uma análise de crédito. No correspondente, eles vão fazer uma simulação para você e a partir dela, eles vão rodar uma análise para ver se aprova ou não o financiamento da Caixa para você. Nesse primeiro momento, você vai precisar somente dos seus documentos pessoais, RG, CPF, certidão de estado civil e o mais importante, o comprovante de renda formal válido que a Caixa aceita. Se você for empregado, CLT, funcionário público, somente o último olerite, o último contra-cheque basta. Se você for microempreendedor, empresário, produtor rural, profissional liberal, autônomo, você vai precisar ter feito a declaração de imposto de renda de pessoa física para comprovar a sua renda pela Caixa. Nesse primeiro passo, você de fato irá saber que valor que aprovou para você de financiamento e a partir dele você vai saber qual é o tamanho que essa sua obra irá poder ter. Aí você irá saber quanto de dinheiro você vai precisar ter no bolso. Se você, por exemplo, sabe que você vai gastar 400 mil reais na sua obra e aprovou 300 mil, então você sabe que você precisa de 100 mil aí no seu bolso para viabilizar essa construção. E nessa parte muitas pessoas têm dúvida, as pessoas acham que tem que passar algum valor de entrada para a Caixa, que tem que passar algum valor de entrada para o banco. Não, no caso de financiamento de construção, você não passa esse valor de entrada que aparece na simulação. Se for aquisição de terreno em construção, você vai passar no mínimo 30% do valor do lote para o proprietário desse terreno. Se for Minha Casa Minha Vida, 20%. Caso tenha aprovado 80% do valor do imóvel para você, senão você tem que passar mais. E quando é financiamento de construção em terreno próprio, o valor da entrada você vai colocar na sua própria obra. Então não fique preocupado com aquele valor de entrada que aparece na simulação que o correspondente da Caixa vai mostrar para você. Como eu te falei, você sabe quanto você vai gastar na sua obra e sabe qual é o valor que aprovou. Essa é a diferença que você tem que ter no seu bolso para colocar na obra. A Caixa não vai conferir exatamente qual foi o valor que você colocou na sua obra, tá? Então, essa parte confunde muitas pessoas em relação ao valor da entrada. Por isso que muitas pessoas falam, o meu lote é como parte do valor da entrada. Não é bem assim. O valor do lote entra como o valor do imóvel. O que você precisa saber somente é qual o valor que aprovou para você e qual é o valor que você vai gastar na sua obra. Só isso. Essa diferença você tem que ter no seu bolso para colocar esse dinheiro na sua obra. Por isso que o primeiro passo é saber qual é o valor de financiamento que aprovou para você. É rápido, o correspondente da Caixa geralmente em até 5 dias úteis vai te dar a resposta se aprovou ou não e se aprovou, qual foi o valor que aprovou para você. A partir daí, nós iremos para o segundo passo. O segundo passo, se você não tem o terreno, é você comprar esse terreno dentro de um loteamento ou particular, desde que ele tenha a documentação 100%, matrícula registrada em cartório de imóveis. E se for particular, você tem que ficar muito atento. Compre com um corretor de imóveis de sua confiança, que irá te auxiliar a tirar todas as certidões do vendedor e do imóvel. O dinheiro irá cair na conta do vendedor, da pessoa, do nome que aparece na matrícula do imóvel. Então não pode a documentação estar enrolada. O vendedor do imóvel, se for particular, ele não pode ter restrições no CPF dele e ele tem que possuir uma conta na Caixa, pode ser poupança, para receber esse restante do dinheiro na conta dele. Então, na linha SPPE, o valor mínimo de entrada é 30% que você vai ter que passar para o dono desse lote
e no Minha Casa Minha Vida no mínimo 20%. Pode ser que mude, o SBPE era 20%, pode ser que volte a ser 20%, mas hoje é 30% o valor mínimo de entrada. Você irá fazer um contrato particular de compra e venda, colocando um prazo aí de até 4 meses para cair o valor restante que você está devendo para ele. Então é a Caixa que vai pagar o resto desse valor que falta para você pagar o terreno. Você irá informar para o correspondente qual o valor que você comprou o terreno e qual o valor que falta você passar para ele. Lembrando que a Caixa só irá pagar, emprestar direto na conta do vendedor do imóvel até 70% do valor que foi avaliado esse terreno. E o terceiro passo, então, para quem já tem o terreno no seu nome, você já vai pular direto para o terceiro passo, que é fazer já os projetos, elaborar os projetos, planilha, PCI. Nesse terceiro passo, a gente indica que você procure um profissional, arquiteto, engenheiro, técnico em edificações, que tenha essa experiência e que já tenha feito algum processo pela Caixa e que tenha PCI atualizada. Você vai precisar não só fazer a primeira planilha com ele, mas várias. Ele vai precisar ir várias vezes na sua obra e tirar as fotos. Então precisa ser alguém que esteja habituado a fazer esse processo de financiamento pela Caixa e tenha experiência. É nessa parte que você irá fazer os projetos de acordo com as normas construtivas da Caixa, que o profissional que você está contratando, ele também já vai ter esse conhecimento do que pode, o que a Caixa aceita e o que a Caixa não aceita, e também vai conseguir fazer a sua PCI, a sua planilha de forma que fique bem leve para você, dividindo em várias etapas para não ficar pesado o seu aporte enquanto a obra está sendo construída. Nessa parte, após os projetos estiverem prontos, aprovados pela prefeitura, você tiver com o alvará de construção em mãos, iremos partir para o quarto passo, que é você juntar toda essa papelada de forma física e também digital e levar para o seu correspondente, para ele emitir a ordem de serviço para você, que é uma taxa de engenharia da Caixa de avaliação de imóvel no valor de R$ 750, em que o engenheiro da Caixa ele vai ir até o seu terreno pessoalmente, avaliar esse lote e também ele vai fazer a avaliação da planilha, conferir ali os valores, se está dentro do valor de mercado. E após a sua planilha e o seu lote ter sido avaliado, mesmo se for construção em terreno próprio, também o engenheiro da Caixa vai avaliar o seu lote, porque o seu lote ele entra como parte do valor do imóvel. E assim que for validado o seu laudo, o correspondente da Caixa irá montar esse processo. Você vai precisar levar também a documentação do vendedor, se o vendedor for casado, os documentos do cônjuge, se for pessoa jurídica, toda a papelada da PJ do vendedor, precisar levar a matrícula atualizada do seu terreno. Geralmente o correspondente da Caixa leva de 15 a 30 dias para montar esse processo de financiamento, vai depender se tem resgate de FGTS ou não para usar. Lembrando que você também pode usar o seu FGTS na sua construção, ele vai cair por etapas junto com o valor que você vai financiar. Então, um exemplo, você pretende financiar R$400 mil e você tem 50 mil de FGTS. Então, você não precisa financiar R$400 mil, você pode financiar só 350 mil, que 50 mil você usa de FGTS. Ou não liberou os 80% para você, e aí você financia os 400 mil de financiamento, mais os 50 de FGTS. E o quinto passo, depois do correspondente ter finalizado todo o processo, que leva de 15 a 30 dias, é você assinar o contrato com a Caixa e levar esse contrato para registro no cartório. Se for construção em terreno próprio, você vai levar direto para registro. Se for aquisição de terreno e construção, após você assinar o contrato com a Caixa, você vai ir até a prefeitura do seu município, recolher o ITBI e sobre a transferência do seu lote e levar para registro no cartório para fazer a alienação. Quando você assinou o seu contrato com a Caixa, você já pode iniciar a primeira etapa da sua obra,
Geralmente o cartório pede de 15 a 30 dias para fazer essa alienação. Quando liberar lá no cartório, você já vai ter feito a primeira etapa da sua obra e aí você já vai solicitar para o seu profissional, o que você contratou, arquiteto, engenheiro, para fazer a primeira planilha PLS de medição da sua obra, ir até a sua obra, tirar as fotos, montar essa planilha e levar até o gerente da Caixa para ele fazer o pagamento da primeira medição da sua obra. E assim sucessivamente vai acontecer enquanto você estiver construindo. Conforme for evoluindo a sua obra, o profissional vai lá, tirar as fotos, fazer uma PLS, entregar na Caixa e a Caixa vai fazendo o pagamento por etapa na sua conta corrente. E na última etapa, você precisa fazer a averbação da construção na matrícula do terreno, que é uma taxa que você paga na Receita Federal. O ideal é que você peça ajuda também para um contador que tem experiência para fazer essa averbação para você. Uma dica aqui que eu dou é para você, enquanto estiver construindo, você pegar notas fiscais de concreto usinado e também, se possível, a nota fiscal da mão de obra que foi utilizado, se você contratou uma construtora. Pegue a nota fiscal de mão de obra também, se você puder, que você consegue ter desconto dessa taxa na Receita Federal. E na última etapa, a Caixa só libera a última etapa do seu financiamento quando você já realizou essa averbação e você finalizou 100% da sua obra. Você vai entregar a última planilha junto com a matrícula do seu lote averbada. Então, o que é a averbação? É constar dentro da matrícula do seu lote que lá agora existe uma construção em alvenaria em cima do seu lote. Então, é um processo simples, dá certo sim, é só você seguir esses 6 passos. Eu fiz assim da minha casa e na época eu era correspondente, mas eu não podia fazer o meu próprio financiamento, eu fiz pela Caixa, dentro da agência, e já até quitei o meu financiamento. E mais uma dica que eu vou deixar para vocês: quando vocês já tiverem finalizado 100% da sua obra, vai aparecer lá dentro do aplicativo o número do seu contrato e você consegue fazer a amortização do seu financiamento, abater as parcelas de trás para frente e amortizar muito o seu financiamento, reduzir muito o prazo. O meu financiamento eu quitei em 3 anos. Então, não tenha medo de fazer o seu financiamento desde que você contrate profissionais experientes, vai dar certo. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!